É, vagabundo. Vagabundo. O Corinthians tem que fazer com que esse cara nunca mais apite um jogo nosso e que tenha uma punição adequada para o que ele acabou de fazer aqui. Passado já o acréscimo, o lateral, ele tinha completamente autoridade para encerrar o jogo ali. Não, ele prolonga e não só isso, cara. Agora ele fica 5 minutos brigando com a imagem. Pelo amor de Deus, pra que tem VAR no Brasil? Se os caras não são capacitados para operar isso daí. Eles ficam inventando um lance que talvez nem no meio de campo isso dali seria falta. O jogador claramente já caindo para tentar finalização, mão de contato normal da marcação. Não, absurdo isso, cara. É revoltante. Eu tinha feito toda a análise aqui, pronto para comemorar a nossa vitória, e o cara simplesmente vai na mão grande e tira o nosso resultado. Ah, como é difícil assistir e acompanhar futebol brasileiro, meus amigos. Isso daqui é padrão, cara. É difícil acreditar que o cara é tão ruim, é tão fraco. Isso daqui não é intencional. É muito difícil de acreditar. E como é difícil fazer vídeo depois que acontece isso daqui, ó. Ligar a câmera e tentar se controlar pra falar de uma maneira mais racional possível e não deixar a passionalidade, se é que existe essa palavra, tomar conta aqui do microfone. Meu Deus do céu. Não é fácil, cara. A fase já é difícil e os caras lutam contra ainda. O sistema aí, né? Não é possível, cara. Viu o Fabinho Soldado acabou de falar aqui, dando, não sei o que falou, que deixei no mudo pra não atrapalhar aqui o microfone. Tem que ir pra cima. Não dá pra deixar isso barato, não. Vamos tentar... Deixa eu respirar fundo. Vamos tentar analisar o que foi o jogo de hoje, meus amigos. Não vai ser fácil, mas vamos lá pro vídeo. Porque eu sempre deixo anotado aqui. E acontecer isso não apagar. Tem que sair de camburão uma praga dessa. Tem que sair de camburão. Aproveitar que a polícia já tá cercando esse vagabundo aqui, ó. Joga no camburão e leva pra delegacia mais próxima do Beira-Rio. Absurdo o negócio desse. Vamos lá, meus amigos. Pra não ficar só nisso daí, vamos tentar analisar o que foi a partida. Começando o jogo dormindo, né, cara? Vou falar a verdade aqui, a gente começou o jogo dormindo, 5 minutos de jogo, já muita chegada do Inter, zero intensidade do nosso time, a gente imaginava que ia ser mais um daqueles jogos fora de casa, onde a gente é dominado e não consegue absolutamente nada. O time estava bagunçado, sim, muito passe displicente, posicionamento confuso e a marcação totalmente desencaixada. E daí, vai lá, Alisson, a gente começou o jogo com muitos reservas, ex-reserva de reserva, a gente tinha Kaká no time, o lateral Hugo Farias, né, Rian, é complicado, amigo, não tem muito o que falar. Porém, ali com o esquema com 3 zagueiros, né, sendo com o Angileri fechando como um zagueiro pela esquerda, o Gustavo Henrique e o Kaká, nos dava a possibilidade de avançar os laterais. Que na verdade os laterais viravam alas, né, nessa partida. Então o Mateuzinho recebeu ali uma inversão de jogo uma das várias subidas que o Mateuzinho conseguiu. Para mim, o craque da partida, Mateuzinho. E como se fosse um ponta, conseguiu achar o Guinegão na primeira espetada, na primeira chegada do Corinthians. Meu Deus, é difícil se concentrar para falar do que foi o jogo depois disso daqui, cara. Mas na primeira chegada do Corinthians a gente mostrou eficiência. A gente foi cirúrgico, coisa que contra o Flamengo a gente teve 500 chances e não conseguiu fazer o gol. Dessa vez, Guinegou novamente cravando pelo Corinthians. Grata surpresa. Meu Deus do céu, eu fico vendo aqui essa partida e não acredito que acabou de acontecer, cara. Guinegou, grata surpresa. 5º gol dele pelo Corinthians já. Moleque é bom, tem futuro. E mostrou pro Yuri Alberto como que se faz. Primeira chance, foi lá e cravou 1-0 pro Corinthians, importantíssimo. Porque aí bateu o desespero no Inter e começaram a queimar a bola. E aquela pressão inicial que eles tiveram no primeiro tempo foi se acabando, né? Vamos lá. Peixinho cruzado, cara, coisa linda, né? Deixei aqui até anotado, inclusive o posicionamento do Guinegão sempre é muito bom, ele sempre tá no lugar certo na hora certa e a finalização dele também foi de extrema qualidade. E a gente enfrentando pela primeira vez, né, o Vampirão e o Emiliano
do outro lado. É meio estranho, depois a gente se acostuma e pega um apreço pelos caras, é estranho ver do outro lado, né? Só que a gente sabia muito deles e eles sabiam muito da gente. Então tinha os prós e contras de estar enfrentando esses caras. Eles sabiam, por exemplo, que a gente tava ali sem Martinez, que entrou depois, né? Mas sem Carrilho, Garro, Memphis e Yuri Alberto, por exemplo, sem toda essa galera, a gente é muito fraco. É óbvio. Eles sabiam e todo mundo sabe, né? Pois esses caras, inclusive, foram os pilares da reconstrução do Corinthians, da melhor fase, do melhor Corinthians do Vampirão. Esses caras fizeram parte. Porém, a gente também sabia e conhecia que a solidez defensiva dos times do Vampirão, inclusive do Inter que veio recente, não sei se já tem o dedo do Vampirão no time do Inter ou não, mas que eles são completamente desnorteados defensivamente. A gente tomava muito gol aqui e mesmo com o time reserva a gente foi lá capaz de furar esse bloqueio defensivo deles e abrir o placar também, né? Como eu falei, dava pra ver que o time do Inter ficou muito nervoso, inclusive, desesperado. A fase deles também não é boa e ter metido o gol naquele começo ali já piorou a situação deles. E o Angileri estava sendo muito útil também na saída de jogo. A gente tendo a linha de 3, o Angileri tendo a maior qualidade de saída de bola, ali canhotinho pela esquerda, coisa que o Gustavo Henrique e o Kaká muito menos ia entregar, né? Essa formação acho que está sendo muito interessante, principalmente para esse momento do Corinthians, onde está faltando muita peça, dá uma solidez defensiva muito boa e permite o avanço dos laterais. Hoje o Hugo Farias conseguiu também avançar bem, né? A gente vai falar logo ali para frente. Tava falando da saída de jogo do Angileri, que foi muito boa, inclusive foi, se não me engano, ele que também iniciou um dos gols, né? E também que pecado gol anulado do senhor lateral Hugo Farias, né, cara? O Bidon, que parecia ali o Odegaard, acionou num passe, uma tacada de gênio, né? Acionou o Hugo Farias, uma tacada certeira, mas como disse um amigo meu, que no grupo do WhatsApp, cara, os deuses do futebol não permitiriam um gol do Hugo Farias, cara. É impossível isso acontecer, né? E um detalhe não saiu, cara. Pecado, porque ele não fez uma partida ruim, não. Porém, esse impedimento não vai anular o que a gente pode analisar aqui em referente ao Bidon, que mais uma partida boa e dessa vez quase com 90 minutos. Bom, consistente. Ele foi bem nesse passe que não virou uma assistência, mas foi bem no desafogo, conseguiu segurar a bola quando é preciso, conseguiu rodar o jogo quando é preciso, mais confiante, conseguiu distribuir a bola. Gostei do Bidon fazendo aquele papel mais avançado, se encontrando dentro do time, coisa que o Rodrigo Garro fazia. Excelente. E o gramado do Beira-Rio, um ponto positivo também, estava muito bom. Escrevi aqui ó, que o Corinthians trocava passes, o Corinthians jogava futebol, coisa linda, coisa difícil que da gente ver o Corinthians fazer. O Corinthians conseguiu jogar bem nessa partida também, não for analisar esse empate é revoltante devido às circunstâncias do que aconteceu, mas o Corinthians fez um bom jogo. É isso que a gente tem que analisar. Até o Kaká chegar atrasado numa daquelas que a gente já sabe que vai acontecer. O Kaká naquela carreta que é sempre difícil de chegar antes do atacante, vai lá dar uma butinada no cara, toma amarelo, cobrança ensaiada, os caras rolam para trás, o irmão ruim Romero faz o gol. Graças a Deus estava o cara impedindo a visão do nosso goleiro de seleção e foi bem anulado o gol sim, não veio me reclamar aqui, torcedor do Inter, pelo amor de Deus, que o gol foi mal anulado porque estava na frente, obstruiu a visão, impedimento. Vai querer fazer o quê? Vai querer fazer um gol irregular, tipo esse que foi agora no pênalti? É isso que vocês querem, cara? Pelo amor de Deus. Teve impedimento sim. Não adianta ficar putinho aqui depois, não. Porque o Inter, cara, bem na verdade é que aquela rivalidade unilateral, né? Os caras são filhão do Corinthians, não tem como. É até engraçado de ver, cara. Eu já vi vários vídeos de torcedor do Inter. E muitos deles colocam até o Corinthians acima, à frente do Grêmio, como o maior rival do time deles. Não é possível. Aquele fatídico 2007 lá. Os caras se abraçando, comemorando o rebaixamento do Corinthians, os dois maiores rivais. Não é possível um negócio desse. O Corinthians incomoda e muito aquela galerinha ali. Só aí a gente já dá para ter uma noção do tamanho e da relevância de cada time. Beleza, meus amigos. É difícil analisar o jogo, não é? A gente volta pro segundo tempo com o time igual do primeiro tempo. O Dorival não fez nenhuma substituição ali nos 45 e eu fiquei suando frio dele ver que o Kaká continuava
na nossa direita da nossa defesa e, pô, ele pendurado ali, cara, dava calafrio só de imaginar todo o ataque. E dava pra ver que ele realmente tava se segurando o máximo para não cometer a burrice, porque vai lá, o Kaká não é o jogador mais provido de inteligência que a gente tem no elenco, né? Tá bem longe disso. E a chance dele dar mais uma butinada e receber o cartão vermelho e colocar o jogo a perder seria gigantesco, mas ainda bem que não aconteceu isso. Só que o segundo tempo começou com muita falha técnica, bizonha, erros de passes que não estava acontecendo no primeiro tempo. E aí o Inter conseguiu se colocar no campo ofensivo, a gente não conseguia sair, isso daqui começou a complicar, porém a ineficiência ofensiva do Inter foi levando o jogo em banho-maria até o final, porque o Inter tá mal também, apesar de a gente não estar conseguindo se impor no segundo tempo, a gente tava conseguindo levar esse jogo, cara, e esses 3 pontos era óbvio que seriam nossos. Primeira mudança do Periquito foi tirar o Hugo, né, e colocar o Bidu. E, cara, vamos analisar que o Hugo, a gente critica quando criticar, e não é que eu vou elogiar aqui, mas vou falar que ele fez uma partida decente, cara, por ter três zagueiros, ou difícil de falar, por ter 3 zagueiros ali atrás, ele defensivamente não comprometeu, quando precisava ofensivamente ele foi lá e apoiou, se não fosse o detalhe teria feito gol também. Teve ali suas falhas técnicas, coisas que a gente já espera do Hugo, teve aquele, por exemplo, aquele recuo bizarro pro nosso goleirão ali, que foi direto para a linha de fundo, né, cedendo escanteio. Essas coisas aí acontecem com o Hugo, não tem muito o que fazer, mas dentro do possível jogou bem. Beleza. Segundo tempo, todo recuado, só que de vez em quando conseguindo aí saindo dar uma espetada. Aí uma hora ou outra a gente conseguia fazer um contra-ataque, porém não finalizava por falta técnica mesmo, né? E bizarro, o clima de velório que estava no estádio era absurdo. Colocaram 12 mil torcedor apenas no Beira-Rio nessa noite lá. Teve promoção para os sócios torcedores que poderiam, por exemplo, levar um outro acompanhante de graça, se eu não me engano. Teve valores de ingressos, tipo, simbólicos ali pra galera ir, e eles não foram. Mesma situação que aconteceu no jogo do São Paulo. Todo mundo já sabe, tá cansado de saber que a única torcida que apoia na boa e na ruim é a torcida do Corinthians, cara. A única torcida que dá uma média de mais de 40 mil torcedores. E isso poderia ser até mais se a nossa arena tivesse mais espaços populares. Mesmo em situações adversas como foi aí, tá fresco na cabeça. Ano passado que a gente tava no Z4 durante um longo tempo e o Corinthians continuava enchendo a casa, é só a torcida do Corinthians, cara. Então nunca façam comparação de torcida aqui no Brasil. Só a torcida do Corinthians é capaz de fazer isso daqui. E aí aconteceu todo aquele desastre, né, meus amigos, do final do jogo. É revoltante, cara, não tem outra palavra. É difícil de fazer um vídeo depois de um jogo, um pós-jogo desse daqui, é terrível, cara. O Corinthians tem que ir pra cima desse juiz aí. Não é ruindade, não, é mau caráter mesmo, cara. É, não tem outra palavra. A diretoria do Corinthians tem que ser minimamente. Tem que ser homem, cara. Ir pra cima dos caras e não deixar isso barato, não. Quantas vezes o Corinthians é prejudicado dessa forma e a gente releva, a diretoria fecha os olhos para não ficar mal vista na CBF e o Corinthians é garfado uma atrás da outra, cara. Mais uma vez agora, mais 2 pontos retirados pela arbitragem. Não vou dizer no último segundo, porque o jogo já tinha acabado e os caras inventam, brigando com a imagem, vendo e revendo diversas vezes e inventam um pênalti inexistente. Não tem como. E aqui no final do vídeo eu queria fazer uma pergunta, você que chegou até o final do vídeo, novamente, você é um guerreiro, mas eu queria fazer uma pergunta em relação ao próximo vídeo aqui do canal. Amanhã, vocês já sabem, eu sou aqui do Paraná, né? Amanhã eu tô indo para Campinas, porque a minha esposa tá fazendo curso de nutrição e amanhã não, sexta-feira, a gente tá indo porque é 9 horas de viagem. A gente tá indo para ir posar e daí sexta-feira cedo ela vai ter um curso presencial lá, referente ao tema que ela está estudando na faculdade, né, de nutrição, e sábado encerra. E eu vi que Campinas para São Paulo é 1h30 de distância. Eu pensei, eu tô tão perto da Neoquímica Arena e justo no sábado o Corinthians vai jogar contra o Mirassol que eu tenho que ir.
Então, certamente irei, inclusive, não tem outra, com certeza eu vou, porque inclusive já adquiri meu ingresso hoje. É aí que eu digo, ó, a diferença da torcida do Corinthians, a gente não fica vendo, ah, tá ruim, tá mal. A torcida do Corinthians vai encher o estádio contra o Mirassol de novo, mesmo tendo perdendo pro Flamengo, mesmo tendo acontecido essa bizarrice aqui no jogo de hoje também, que hoje não foi culpa do time, sim culpa exclusivamente do senhor juiz, mas estaremos lá. Eu vou estar lá. Daí minha pergunta fica aqui pra você. Faça ou não, tipo um vlog da partida? Você gostaria de ver como que é indo na Neoquímica Arena também? Eu sei que tem muita gente de São Paulo que vai nos jogos, mas tem muita gente que é fora do estado de São Paulo, assim como eu, que às vezes nunca foi ou vai muito esporadicamente e talvez seria interessante mostrar como que é um jogo estando lá. Eu consegui leste inferior lateral, mó da hora o clima lá também, né, pô? Sendo sócio torcedor ficou muito fácil de adquirir. E eu até recomendo para quem não é sócio torcedor, não é fiel torcedor, seja. Seja porque antes de todo aquele escândalo que foi divulgado aqui, de todos os desvios de ingresso que estavam acontecendo, não conseguia, cara, não conseguia adquirir ingresso. Agora está sendo possível. Se não fosse minha esposa, que não é só fiel torcedor, ela não é. Eu tava esperando abrir pra geral, pra comprar, pra ela ver aonde o setor que teria pra eu comprar junto e a gente tá junto, né? Obviamente. Mas se fosse apenas por mim, que sou fiel torcedor, eu teria conseguido comprar na Sul. Então vale a pena ser fiel torcedor, mesmo se você for de fora do estado de São Paulo e vai esporadicamente para os jogos. Ali no plano mais básico, ali de R$ 25, se consegue ingresso com uma facilidade, agora que está sendo justo a venda e não destinada dezenas aí de milhares dezenas de milhares, não, acho que eram 8 mil, mas pelo amor de Deus, né? Para a mão de cambista desviar ingresso e não indo para os cofres do Coringão. Tá sendo útil agora ser sócio para conseguir os ingressos. E aí a pergunta que eu falei e fiz já e faço novamente é: faça ou não o vlog? Se você deixar aqui embaixo nos comentários, no próximo vídeo aí do canal, é eu lá na Neoquímica Arena. Valeu? Cara, temos que protestar. O mínimo que a gente pode fazer é ir protestar e reclamar da CBF. Vai no Instagram da CBF, não interessa, faz o que for, cara. Não podemos deixar isso daqui passar em branco. E diretoria do Corinthians, temos que cobrar isso daí. Revoltante. Vagabundo. Falou. Boa noite. E vai, Corinthians.